interessante. Você já imaginou que aqui dentro tem trilhões de mecânicos virtuais com muita experiência? Tá? É sobre isso que nós vamos falar, sobre nanotecnologia. Aqui dentro tem nanotecnologia e nós vamos falar sobre esse assunto. Ok, ótimo. Saito Tecnologia e Engenharia é uma empresa especializada em manutenção e lubrificação, tanto industrial quanto automotiva. A nossa proposta, normalmente quando a gente chega numa empresa, seja ela da área automotiva ou uma indústria, qualquer que seja, pode ser uma siderúrgica, uma mineradora, uma fábrica de papel, alimentos, química, etc. A nossa proposta inicial é: vamos dobrar a vida útil de cada rolamento, cada caixa de engrenagem que existe dentro da planta. O nosso objetivo final é não deixar uma máquina quebrar. Veja bem, estou falando, não deixar uma máquina quebrar. Eu vou tentar demonstrar para vocês que isso é possível. Parece impossível, mas dobrar a vida útil nós já conseguimos, tá? Nós estamos perto de chegar a atingir uma máquina que não quebra. Tudo isso foi possível devido a esse produto. Esse é um produto nosso, a formulação é nossa, a distribuição é nossa, a fabricação é nossa, tá? Quando eu digo nossa, ela é nossa brasileira, nacional. Tá? O produto foi desenvolvido aqui no Brasil. O que vem a ser esse produto Alpha X? Quando você tem uma máquina qualquer, vamos pegar um veículo, que é o caso de vocês, né? Vocês estão mais acostumados, pode ser um caminhão, pode ser uma moto, pode ser um ônibus, um carro de passeio, tá? Você coloca o produto, por exemplo, no motor. No exato momento em que o lubrificante base, que lubrifica o motor, começa a falhar e começa a produzir o atrito, tá? Esse é o gatilho para que o produto saia do óleo lubrificante, que ele usa como meio, e crie na superfície dos metais uma barreira de proteção extremamente forte. Como é que isso acontece? Eu estou vendo aqui uma superfície, tá? Vamos supor que seja metade de uma superfície, pode ser um rolamento, uma caixa de engrenagem. Eu tenho as rugosidades típicas de qualquer peça. Por mais bem acabada que seja, ela tem rugosidade. O que o produto faz? Ele desloca o produto que está no pico da rugosidade e joga para onde tem o vale. E faz um alisamento na superfície. Tá? Essa rugosidade, ele acaba no fim ficando um alisamento, um aplainamento. Tá? Durante o processo de alisamento e aplainamento, as superfícies são fortemente trabalhadas. Depois nós vamos mostrar nessa maquininha tudo isso que eu estou falando. Tá? Você imagina, criou uma barreira entre duas superfícies. Ela continua trabalhando, sob a superfície
o metal fica cada vez mais liso, cada vez mais plano. Tá? Com isso, eu tenho uma distribuição de carga, e essa distribuição de carga favorece a lubrificação hidrodinâmica, em primeiro lugar. Tá? Em segundo lugar, há uma modificação na estrutura cristalina dos metais, e essa modificação na estrutura cristalina dos metais é como se fosse um forjamento, um tratamento térmico que eu faço na superfície. E a superfície fica ainda mais rígida e resistente a qualquer tipo de desgaste. Então, ele acaba formando na superfície dos metais uma espécie de revestimento, que muitas vezes, se for um equipamento, um rolamento, uma engrenagem que já sofreu um certo desgaste, aquele tratamento térmico que ele perdeu, ele recupera nessa fase, criando um novo revestimento. A Cytotecnologia vem da área industrial. Essas são algumas das empresas que já usam o produto, não de uma forma generalizada, mas algumas de forma pontual, outras de forma bastante ampla, mas são empresas que já usam o produto. Se você ver, você pode ver usinas siderúrgicas, Mizu é cimento, tem empresas de cobre, a Voith é fabricante de máquinas, Alstom é fabricante de equipamentos pesados, a Caterpillar, você pode ver General Motors, tem várias empresas de usinas de açúcar, a Sabesp. Se você olhar aqui, você pode ver que é uma variedade bastante grande de empresas. Algumas empresas utilizam em equipamento ainda no período de garantia, equipamentos que custam centenas de milhões de dólares. Tá? Então, é uma atuação assim, bastante forte que a gente tem nessa área. O AlphaX ele é um produto bastante versátil, compatível com todos os tipos de lubrificantes, óleos ou graxas, funciona com todos os tipos de metais utilizados na construção mecânica, pode ser utilizado em todos os equipamentos, sejam novos ou antigos, para equipamentos móveis, industriais, navais, aéreos, ou seja, desde que ele esteja movimentando e necessitando de lubrificante, o produto pode ser utilizado. Ele é extremamente ecológico, não que o produto seja ecológico, mas o resultado da ação é ecológico. Tá? Reduz emissões de poluentes, no caso dos veículos, reduz consumo de sobressalente, aumenta a vida útil das peças, reduz consumo de combustíveis, aumenta a vida útil da máquina e do óleo. Ele não é aditivo de lubrificante. Ele só usa o lubrificante como meio. Tá? Ele não altera nenhuma das características do óleo base. Ele é extremamente concentrado. Existe no mercado hoje mais ou menos 30, 40 produtos que prometem o mesmo tipo de resultado. Mas o nosso produto é com certeza o mais forte, o mais concentrado e que dá maiores resultados finais. Com menos volume, trata mais litros de óleo, usa metade da dosagem dos produtos concorrentes. E um grande orgulho nosso é que ele é nacional. Contém nanotecnologia. Tá? Então, não é nanotecnologia de grafeno. Alguém já ouviu falar em grafeno?
Então vocês nunca ouviram o nosso presidente falar alguma coisa, porque o que ele fala de grafeno, grafeno nióbio, brincadeira. Agora, esse tal do grafeno, que é derivado de grafite, é um material fantástico. Com certeza o futuro do mundo vai estar baseado no grafeno. Ele torna tudo quanto é coisa muito melhor, muito mais leve, muito mais resistente. Tá? E o futuro está aqui, ó, nanomáquinas. Na área de medicina, nanomáquinas que carregam drogas, né, no caso os remédios, e que ele vai tratando o paciente na medida em que ele vai tendo problemas. Como ele é pontual em cima de célula por célula, ele não tem efeitos colaterais. Tá? No futuro, a gente não vai ter médico mais, porque nanomáquina dessas vai fazer o tratamento na gente na medida em que for necessário. Esse é um trabalho feito pela Mercedes-Benz, revestimento do cilindro de um veículo com nanopartícula. Observe só o acabamento, né, espelhado desse cilindro. E o que a gente observa? Alfa X é tecnologia de revestimento, exatamente por ser um produto nanotecnológico. Suponhamos que essa figura aqui, com essa rugosidade, tá, seja uma peça virgem ou uma peça já com algum tipo de desgaste. Na medida em que a gente aplica Alfa X nessa superfície, se lembra daquela figura? Os picos fluem para os vales e torna essa superfície mais lisa. Olha só, ela começa a amaciar a superfície e ao longo do tempo ele acaba ficando mais plano, distribui carga, fica mais rígida e resistente a qualquer tipo de desgaste. E por fim, um acabamento espelhado, onde eu tenho todo o problema de desgaste que eu posso ter nessa peça, ela é resolvido através desse processo. E observe que o processo de alisamento, aplanamento e o acabamento final, ele é feito enquanto a máquina está em operação. Tá? O produto faz automaticamente todo esse trabalho e cria aquele revestimento final que é resistente a todo tipo de desgaste. Vamos para o caso real. Eu tenho aqui o dente de um redutor, no caso é um redutor de acionamento do laminador da Novelis, um laminador novo, na época recém-adquirido. Ele começou a apresentar problema nos dentes da engrenagem, medição de vibração, termografia, resultado alto. O pessoal abriu o redutor e encontrou essa situação, um desgaste bem acelerado, bem adiantado. Como o equipamento estava em garantia, o pessoal convocou o fabricante do equipamento, fornecedor de lubrificante, mais o pessoal de manutenção da Novelis, numa tentativa de descobrir, primeiro, de quem que é a culpa, tá? Que é o equipamento está em garantia. Enquanto o pessoal discutia, o pessoal de manutenção que monitorava o redutor falou: escuta, gente, se vocês demorarem muito, o equipamento vai quebrar. Abriram de novo o redutor e encontraram essa situação. Um desgaste muito mais avançado. Nessa situação, pode ser que a quebra acontecesse amanhã ou na semana que vem. Ou seja, o negócio era urgente. Na falta de uma solução, nem o fabricante de máquina, nem o fabricante de óleo, e muito menos o pessoal de manutenção, tinham uma solução para o caso. Resolveram colocar o Alfa X.
Monitoraram durante 6 meses, a vibração estacionou inicialmente, começou a cair, assim como a temperatura. 6 meses depois, o dente da engrenagem ficou mais plana, mais lisa, tá certo? Nessa fase, a superfície dos dentes começa a ficar mais dura, mais rígida, e no final, mais 6 meses, veja bem, a reversão da expectativa. Eu estava tendo uma tendência de quebra do equipamento e, de repente, ele estacionou e começou a regredir. É como se um cara estivesse, né, conforme a idade vai passando, ele vai adoecendo, chegou numa hora, vai morrer. Aí deram um remédio para ele, ele estacionou e começou a melhorar. A máquina ficou nova. Esse episódio aconteceu há mais ou menos 7, 8 anos atrás. Hoje, não há nenhum sintoma de que esse equipamento venha a quebrar. Um rolamento de uma máquina, um rolo, na verdade, ficou marcado devido à passagem de energia elétrica, um aterramento mal feito. Marcou o rolamento, claro, vamos trocar o rolamento. Vai lá no almoxarifado, não tem. Quando que vai chegar, não sei. Resolveram usar também o Alpha X nesse caso e recuperação total do rolamento. Um chiller da EMS, fabricante de genéricos lá de Hortolândia, interior de São Paulo. Começou a apresentar problema de vibração, temperatura, eles chamaram o fabricante foi lá, fez um levantamento e apresentou um relatório e um orçamento, R$200 mil, mais 10 dias úteis de parada do equipamento. 10 dias úteis de parada do equipamento representam dezenas de milhões de comprimidos que deixam de ser fabricados e colocado no mercado. Um lucro cessante inadmissível para a empresa. Eles até admitem os 200 mil, mas não os 10 dias parados. Colocaram 70 ml de Alpha X. Eu tenho 100 ml aqui, ó. Um pouquinho mais da metade foi colocado no compressor do equipamento. 20 dias depois, o fabricante foi chamado, fez um levantamento e liberou o equipamento para mais 35 mil horas de operação. Quanto custou recuperar esse equipamento? R$50. R$50. Tá certo, foi um equipamento particular, volume de óleo bastante baixo, o equipamento tem um valor, né, econômico muito alto, então deu um retorno bastante alto. Um rolamento. Esse é rolamento do rolo prensa de uma máquina de papel da Trombini, lá de Curitiba. Esse rolamento, são 4 rolamentos. Esse conjunto de 4 rolamentos, mais os 2 rolos, pesam aproximadamente 70 toneladas. Esse rolamento, que deveria durar 20 anos, com 3 meses, 6 meses, ele já começa a apresentar desgaste e problemas. Erro de projeto que o pessoal não sabe de onde que vem. Colocamos uma graxa nossa com Alpha X, ele está 2 anos e meio, quase 3 anos já, sem nenhum sinal de que ele venha a falhar. 2 anos e meio. Tá? Motor de uma bomba motor de 1280 HP, acionamento de bomba, são 3 unidades dessa lá na Baixada Santista,
que abastece a cidade de Santos, São Vicente e Cubatão. Um dos bancais de bucha lubrificados a óleo apresenta problema, 87 graus centígrados, sobe para 120 e desarma a bomba. Tá? O motor desarma. Eles colocaram um ventilador para tentar segurar a temperatura. Nós colocamos, nesse caso aqui, 3% de alfa-X, foi um pouquinho mais do que um frasco desse. 15 minutos depois, a temperatura baixou para faixa de 70 e poucos graus centígrados. 3 horas depois, ele estava em 49 graus centígrados. Hoje, esse motor trabalha com 46 graus centígrados, sem necessidade de ventilação ou refrigeração. Redutor de 3.200 litros da Votorantim Cimentos, acionamento dos moinho, apresentando vibração alta, em torno de 17 G, foi colocado alfa-X aqui, começou a trabalhar com 4,5 G. A gente costuma falar que o alfa-X, cada molécula de alfa-X é um mecânico virtual de altíssima qualificação. Tá? Desde que ele esteja presente dentro do óleo, no modo preventivo, proativo ou preditivo, ele sabe exatamente o que é que tem que ser feito no equipamento. A gente costuma dizer que o alfa-X é um novo conceito de manutenção. Tá? Uma máquina em plena operação, sem desmontar, sem trocar peças, sem usar mão de obra, ele faz o auto-reparo do equipamento. Observem o caso do Schiller, da EMS. Quando a Carrier fez o relatório, ele não diz em lugar nenhum do relatório qual é o problema da máquina. Ele simplesmente diz, não, vai custar R$200 mil se eu preciso de 10 dias úteis. Quando foi colocado o alfa-X lá dentro, o alfa-X sabia exatamente o que é que ele tinha que fazer. Por quê? Porque o gatilho para ele começar a trabalhar e formar essa barreira é a temperatura. E toda vez que uma máquina dessa começa a atritar, ou seja, o lubrificante base começa a falhar, começa a ter atrito, isso gera temperatura. Essa temperatura é o gatilho para que o produto comece a agir. Então não interessa onde está o problema. Deu atrito, aqueceu, ele vai lá e conserta. Aqui, ali, até que ele faz um conceito geral na máquina. Então, olha só. Auto-reparo, com ele em plena operação, sem desmontar, sem trocar peças, sem usar mão de obra. É ou não é um novo conceito de manutenção? Porque para qualquer outra manutenção, eu tenho que parar o equipamento, desmontar o equipamento, reparar a peça quebrada, e para isso eu tenho que usar mão de obra. É a mesma, mais ou menos parecido com aquilo que acontece com as nanomáquinas carregando as drogas, os remédios dentro de uma corrente sanguínea, por exemplo. Se você tiver algum problema, ele vai lá e vai fazer o auto-reparo. Eu não preciso mais de ninguém para fazer isso. Por quê? Porque ele está programado para fazer isso. O sucesso na área industrial levou a gente a lançar o produto na área automotiva. Para isso, nós criamos uma série de produtos que nós trouxemos ali para vocês darem uma olhada. Tá? O alfa-X em spray, uma graxa em spray, para ser usado em tudo quanto é locais, correntes,
articulações, feixe de molas, guias, barramentos, etc. Um alfa-X, que a gente chama de Legacy, que é um alfa-X tão bom quanto os outros que existem, porém ele foi feito para ser mais barato do que para ser mais econômico, no caso, por exemplo, de a gente fornecer para o mercado. Olha só, esse é o modelo Plus, que é o modelo Premium. Esse é o modelo econômico. Os dois são bons. É claro que esse é melhor. Mas nós temos dois modelos. O cara quer um troço bem forte, bem concentrado, compra esse. Quer um mais econômico, mas que funciona, compra esse daqui. Quem acertar as perguntas ganha isso daqui a pouco, você sabe. Vai sortear quantos mesmo? Eu acho que essa sala está mais cheia porque vocês estão sabendo que a gente vai sortear. Então, esse modelo automotivo, ele serve para ônibus, caminhões, carros de passeio, utilitários leves, caminhões pesados de mineração, tratores, serve para embarcações de uma forma geral, jet ski, iates, navios, serve para qualquer tipo de moto, inclusive aqueles que são utilizados. E contratamos um cara. Eu ia trazer esse cara aqui nos dois eventos que a gente ia estar fazendo gravações e não pôde ver. Não, porque ele já ia colocar a culpa em mim. Eu digo, não, como assim? Porque nós ficamos sabendo que o Luciano Burti veio aqui fazer. Aí que eu me lembrei, falei, caramba, eu tenho César que eu posso levar. Né? Eu ia trazer ele aqui. Vocês perderam uma apresentação. Vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade, aí que ainda vai trazer o... Eu só não posso usar a figura dele falando que é da Globo e Autosport. De resto, posso usar. Então, equipamentos móveis, motores, produtividade de motores, caixas de transmissões manuais e automáticas, caixas de direção, diferenciais, comandos, cubos, quinta-roda, cruzeta, homocinética, rolamentos, articulações, sistemas hidráulicos, bombas, etc. Por que a gente tem que usar o alfa-X? Será que os lubrificantes que existem no mercado hoje não são suficientes para aguentar toda a demanda? Eu posso dizer para vocês o seguinte: analisando e pesquisando no mercado as razões das quebras de máquinas, tanto industriais quanto automotivas, uma coisa ressalta, é fácil de você verificar. Imagina um redutor ou uma caixa de transmissão, tá? O redutor industrial, uma caixa de transmissão ou diferencial, no caso automotivo. Se o lubrificante que está lá dentro do redutor ou da caixa de transmissão aguentar toda a demanda imposta, toda a carga imposta, ele não vai ter atrito e nem vai se desgastar. Se não tem atrito nem vai se desgastar, então ele não vai quebrar. Ora, por que é que as máquinas quebram tanto? Porque, na verdade, os lubrificantes é que não estão aguentando. Não que eles sejam ruins, é que toda vez que você vai desenvolver qualquer produto, e no caso lubrificante, para uma determinada máquina, o que você faz? Você acompanha uma especificação, um projeto que é da própria montadora, tá?
em função das variáveis envolvidas, por exemplo, se é um caminhão rodoviário, ou um caminhão de carga, um caminhão de passageiros, etc., considerando a média das demandas de carga que aquele motor vai ter, eu especifico um lubrificante. Só que se eu sair fora daquela especificação ou recomendação do fabricante, o motor começa a falhar, o motor começa a atritar e a ter desgaste. Não é difícil de você descobrir, por exemplo, onde que estão as falhas. Eu vou mostrar algumas falhas. O motorista. O motorista é o principal causador de desgaste em qualquer equipamento, seja ele industrial ou automotivo. Todo mundo sabe o que nós somos capazes de fazer com o veículo na mão. Nas nossas estradas, você acha que o pessoal faz o lubrificante para aguentar essa condição? De jeito nenhum. Tá certo que isso daqui é um exagero, né? Usam lubrificantes errados. Nós temos no mercado, talvez 40, 50 fabricantes que fazem lubrificantes bons, mas eu tenho outras centenas que fazem lubrificantes que eu não sei de onde que vem, nem o básico, nem a formulação. E eles vendem milhões e milhões de litros desses lubrificantes no mercado. Esse é sinal de que muita gente está comprando e usando nos carros. Um óleo que não tem a mínima condição de trabalhar num veículo, principalmente mais moderno. Então, nós usamos lubrificantes errados. Caixa de transmissão automática. Se você olhar um troço dele, chega a custar 1/3 do valor do carro. Para você trocar o lubrificante de algumas caixas de transmissão, você gasta R$1.200, R$1.300. Ou mais até, né? Ou até mais do que isso. E se você visse a sensibilidade das peças que compõem uma caixa de transmissão, vocês não colocariam qualquer coisa do jeito que colocam lá dentro de um motor, de um equipamento desse tipo. Existem solenoides, existem passagens capilares que, se obstruído ou uma caixa de transmissão deixa de funcionar. Tá? E não é temperatura de operação desse negócio, também não é temperatura qualquer, são temperaturas altíssimas. Então, qualquer degradação do lubrificante obstrui uma passagem, obstrui uma válvula solenoide e o bicho deixa de funcionar. As contaminações que existem. Nós não sabemos lubrificar. Olha que veículo é fácil de lubrificar. Mas eu garanto para você, a maioria não sabe fazer a lubrificação. Nem troca de óleo, nem lubrificação de um equipamento. As condições de ambiente são muito severas. Você imagina numa enchente, aqueles carros boiando, ele não tem jeito, né? Aquele boiou, já quebrou. Problema de fixação, parafuso solto. Problema de montagem, um rolamento mal montado, problema de projeto. Gente, se vocês soubessem a quantidade de projetos errados que existe no mercado, inclusive veículo, tá? Aquelas velhas, como é que chama? O rical, né? Aqueles rical que o pessoal faz, é tudo erro de projeto, gente. Rical, né? Rical. 2T. Qualquer equipamento 2T do mercado é problemático. Por quê? Porque o óleo lubrificante desenvolvido para isso não presta. Zero.
não presta. Então ele carboniza, dá fumaça, quebra com frequência, etc. Ainda bem que não são vocês, né? Vocês estão treinando para que não seja esses caras aqui. Cara não preparado no mercado, mexendo nos equipamentos. Os congestionamentos. Oficina faz tudo, irmãos porcos. Imagina, e tem gente que leva carro nesses caras para fazer os reparos. Veículos que andam além de seus limites. Moto que está no rally, qualquer carro de corrida, qualquer UTV que está aí no mercado participando de algum tipo de competição, por exemplo. Nenhum carro foi feito para participar de uma competição, não os convencionais de mercado. No entanto, o pessoal pega aquele carro, dá uma garibada e joga numa corrida. E não quer que desgaste, né? Veículos quebram porque não sabemos consultar manuais. Você já viu aqueles... É desse tamanho, né? O manual. É só dele. Ninguém tem saco para ficar lendo tudo aquilo lá. E tem uma outra coisa, você lê, relê, e você não entende nada, porque aquilo mais confunde do que ajuda. Né? Falta de conhecimento, por exemplo. O que é um óleo viscoso, o que é um óleo monoviscoso, o que diferencia cada um deles, tá? O que é uma tabela SAE, o que é um grau de serviço API, índice de viscosidade, para que serve, as classificações API de motoróleos ou de guiróleos ou para engrenagem, motores, etc. Tá? E uma coisa, olha só, gente, eu sempre falo que o mercado, ninguém do mercado conhece lubrificação. E que o mercado trabalha com os produtos que são recomendados pelos fabricantes. E eu garanto para vocês uma coisa, nenhum fabricante conhece a lubrificação. Principalmente equipamentos industriais. Aliás, nem automotivo. Por quê? Lembra dessa graxa? Aquela graxa azul que todo mundo usa, que acha que é uma maravilha, é a pior graxa que existe no mercado. Ele exuda, derrete, escorre, não lubrifica, não fica no ponto. Você tem que lubrificar muita frequência para que ele funcione. Existem vários outros produtos muito melhores do que esse, no custo-benefício inclusive, e que poder... Por que o pessoal usa graxa de lítio? Porque todos os fabricantes de máquinas recomendam. Todos. 85% do consumo de graxa do mercado é essa graxa. Mistura cruzada. Um dia eu coloco um óleo, outro dia você vai em outro lugar, repõe com outro óleo, na próxima vez troca. Ou seja, lá dentro do cárter do seu carro tem vários fabricantes, vários tipos de óleo, quem sabe até não tão compatíveis assim. Tá? E é uma das razões porque eles quebram. A mistura de dois óleos dá um terceiro óleo que não tem nada a ver com os dois primeiros. Aquilo que eu falei, o lubrificante não aguenta, por isso que eles quebram. Às vezes os problemas são tão sérios que dá até vontade de chamar um padre para fazer uma... Né? Ou um pajé.
Esse é o mecânico. Não, porque tem carro que só assim, né? Mas nem assim você consegue resolver o problema do. Né? Que opções nós temos? Você sabe que quando nós estudamos esses casos de quebra de máquinas, a primeira coisa que surgiu na nossa cabeça foi onde desenvolver um lubrificante que aguenta todas essas condições. Tá? Aí nós descobrimos o seguinte: a Mobil, Shell, Esso, Texaco, Petrobras, cada uma dessas empresas investe centenas de milhões de dólares por ano para desenvolver melhores lubrificantes. Quem somos nós, uma empresinha desse tamanho, tentar fazer alguma coisa melhor do que eles? Aí imaginamos uma situação, tá? Eu trabalhei durante 25 anos com um produto, eu achei o produto fantástico. Então, baseado naquele produto, eu falei, eu vou fazer um outro, não para reforçar o lubrificante, mas para usar o lubrificante e tentar reforçar a parte metálica dos equipamentos. E foi o que nós fizemos. O que você deve fazer? Atender estritamente a recomendação do fabricante quanto a óleo. Tá? Não adianta tirar o lubrificante desses tabelões que existem nas trocas de óleo e nas oficinas. Sabe-se lá quem fez essa tabela e quais são os fornecedores que estão listados aqui no... De repente está meia dúzia daqueles que não merecem nem consideração. Coloca alfa-X e espera o resultado. Olha só, eu falei para vocês que o alfa-X é um mecânico virtual. O que vocês devem fazer quando vocês tiverem um negócio próprio e estiverem no mercado? Contrate um mecânico virtual, o alfa-X. Ele não exige salário, ele não torce para nenhum clube, não tem nenhuma religião, não tem opinião política, não fica doente, não reclama, não tem horário para refeições, não tira férias, não entra em greve, trabalha 24 horas por dia, faz horas extras sem cobrar nada, trabalha sozinho, já vem treinado, não tem carteira assinada, não precisa de vale-refeição, não precisa de vale-transporte, não tem filhos, nem mulher, não tem família. É um empregado ideal para você trabalhar. Agora, o que vocês vão fazer? Eu não vou dar para vocês o caminho para o sucesso. O que eu posso fazer é dizer, olha, eu tenho um produto que faz tudo isso. Agora, o que você vai fazer com esse produto, com o seu negócio, esse é problema seu. Use da melhor forma possível. Por quê? Eu tenho mecânico, ou pessoas de seguradora, por exemplo, Porto Seguro, né? O pessoal é testemunha, eles usam o alfa-X para... Eles não cobram, eles não vendem o alfa-X, eles vendem o tratamento. Tá? O tratamento. Eles cobram 10 vezes o valor desse frasco. Eles fazem um tratamento num carro, o cara sai, o cara liga do meio do carro e fala, o que você fez no meu carro? Está mais macio, não tem ruído, olha, não tem batida, não tem... Eu falo, não, eu faço um tratamento. Bom, amanhã eu vou levar o carro da minha mulher. E vai assim,
fazendo os negócios, é uma forma de você trabalhar com o produto. Eu tenho outro assunto para tratar, mas eu não vou tratar porque esse produto é um produto que está em lançamento. Imagina um Alfa X para o combustível do seu veículo, seja ele diesel, gasolina ou flex. Se você usar no motor da caixa de transmissão o Alfa X e esse produto no combustível, mínimo 20% de economia de combustível. Só com essa economia, você paga tanto o Alfa X quanto o produto. Todo o resto você vai ter de aumenta a vida útil do combustível, mantém o bico de injeção, ação detergente dispersante, menos consumo, etc, etc. Tudo aquilo que você pode obter de benefício vem de graça para você. Também é uma outra forma de você fazer, quem sabe inventar um novo negócio no mercado. Esse cara é o pai do Danilo Lewis, corredor de moto Do Superbike Brasil. Superbike Brasil, bicampeão. Ele é bicampeão brasileiro do Superbike Brasil, que é o maior campeonato de moto velocidade das Américas, tá? Moto BMW 1000. Isso. Claro que é o filho dele, né? É. Não, esse é o pai. Ele é o dono da equipe, é o Carlão. Ele foi. Quando nós conhecemos o cara, ele era um piloto mediano, da metade para baixo. Em 3 anos, é o melhor piloto da categoria. Tem aqui outra moto, mais benefícios. Olha só, não são poucos os benefícios que você pode ter, não, tá? São 23 benefícios. Nós vamos mostrar para vocês agora esse teste da maquininha Tinker. Por favor, Rodrigo.